Estamos aqui mais uma vez para gravar um novo vídeo sobre o dia a dia do Abrão convivendo com o carcinoma basocelular. Hoje a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que, Abrão, você chamou de protocolo do SUS? Né? Então no primeiro vídeo ele coloca isso muito claro, né? Que ele denominou de protocolo do SUS. Qual a razão disso? Você pode nos dizer? Então, a gente sabe que protocolo ele é um regulamento, né? um documento que estabelece como se deve atuar, ou seja, como agir e pensar. E ele já vem carregado com o seu discurso próprio, né? Então, isso significa que o SUS ele segue um padrão, né? Um protocolo único, com seu discurso próprio, dificultando, né, o acesso. Né? Eu me senti na UBS andando em círculos. Eu não saía, eu tinha dificuldades para acessar os níveis superiores de assistência de atendimento ao SUS. Né? Então nós podemos dizer que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele tem um protocolo, mas que esse protocolo ele dificulta a vida do usuário, é isso? Com toda certeza. Então ele não é um facilitador, ele Não, é um dificultador. dificultador. Certo. E como que você considera o seu atendimento, né? Até o momento que a gente contou no vídeo anterior, como que você considera o seu atendimento nessa UBS? Como você classificaria? Com uma Certo. palavra. Olha, eu classifico como ineficiente. Por quê? Né? Porque o atendimento ele é demorado demais, demorado mesmo. Ele tem um alto turnover de funcionários, né? Rodízio de funcionários. E eu também me preocupo com outras pessoas que têm dificuldade de compreensão, que não têm também, às vezes, acompanhantes. Então, as informações, justamente por você não ser atendido pelo mesmo médico, né, da continuidade, porque aí sim seria uma boa, porque assim você perde informações, você está sempre contando novamente a sua história para cada médico que passa. Eu mesmo fiquei rodando com 5, 6 médicos, antes de subir um degrau, modo de falar, de ir para o nível 2, o nível ambulatorial, média complexidade. Então, assim, para ficar mais claro para a população que está nos assistindo entender, a pessoa chega na UBS, ela conta a sua história primeiro para um médico, esse médico registra toda essa história no computador. Quando você vai passar pelo segundo médico, essa história ela já está registrada no computador, mas daí você está me dizendo, Abraão, que você tem que contar essa história outra vez? Eu É isso? acredito que sim, porque a médica não acho que ela tenha tempo suficiente para ler a história, né, pregressa da moléstia atual do outro paciente, tampouco a minha, e então ela registra tudo novamente, tudo novamente. E aí, se é uma pessoa que ela não tem uma memória tão boa, ou se de repente ela está com uma dor, ou ela não consegue se lembrar, essas informações elas se perdem no caminho? Com certeza, é como a minha. Eu estou deteriorando a minha situação, porque tudo se passa também dentro da minha cabeça. Em algum momento eu não posso mais ir sem acompanhante. Aliás, já não posso. Eu já não posso sair de casa sem acompanhante, sem você. Então, é isso que nós queremos esclarecer, né? O Sistema Único de Saúde que nós temos no momento, o atendimento prestado na unidade básica de saúde, ela não atende à necessidade do usuário. Ela complica a vida dele. Sim, Sem contar que são inúmeros papéis que sim. é dado, entregue ao paciente. E muitas vezes o que acontece com esses papéis, Abrão? Né? Esses papéis que eles vão entregando com datas agendadas, marcadas, aonde vai parar toda essa papelada se a pessoa não é organizada?
Ah, se perde. Se a pessoa não organizar tudo isso numa pasta, né, se perde muito fácil. E você acha que todas as pessoas elas têm esse nível de compreensão que elas vão conseguir montar um arquivo, uma pasta e carregar isso com elas Não, a todo momento? não de forma alguma, porque isso daí, essa organização é pessoal. Então isso também é uma grande dificuldade Sim, que nós presenciamos durante esse tratamento que o Abrão tem feito, né? sim, É a chegada de muitas pessoas nos serviços que não são atendidas por falta de um papel que ficou em casa, que não foi orientado que deveria ser levado e, em contrapartida, a gente sabe que estamos perdendo dias de vida dessas pessoas que poderiam viver mais dias e estão com a sua vida sendo encurtada por conta do protocolo do SUS, com certeza. por conta de um discurso que favorece então quem? O governo, O governo. É, bom, continuando, eu pergunto para você, né, com base em tudo isso, como que você acha que deveria ser o atendimento da unidade básica de saúde de maneira eficaz, já que hoje ela é ineficaz? Como certo. deveria ser, na sua opinião? Olha, trazendo isso para o meu caso, eu acho que deveria ter profissionais mais preparados para a identificação precoce de manchas na pele. Eu sei que o SUS, a UBS, faz as campanhas, mas não é tão divulgado, é para quem está passando ali no momento, né? Então poderia ter a equipe da enfermagem, os médicos mesmo, com o pessoal da dermatologia, E- né? Porque se detectar, já fazer o encaminhamento de forma mais rápida e eficaz. Então, a sua sugestão seria de que os profissionais de enfermagem, especificamente os enfermeiros, fossem treinados para identificar lesões precocemente, é isso? Exatamente. E que tivesse presente na unidade básica de saúde o médico dermatologista, Exatamente. para que assim que surgisse alguém, né, de cor clara como você, né, de etnia europeia, com manchas na pele, que fosse prontamente verificado a possibilidade de ser um carcinoma, né? Sim, E aí a gente pode, quem sabe, estar utilizando aquela regrinha, né? É melhor errar pelo excesso do que pela falta de cuidado, né? com certeza. E da mesma forma que hoje nós temos na saúde protocolo de queda, né, protocolo do AVC, fica a dica aqui para ser criado um protocolo de exame de pele, né? Porque a sua lesão, quantos profissionais na UBS visualizaram sua lesão? Você consegue dizer aqui para nós, entre enfermeiros e médicos, quantos olharam a sua ferida? Entre os médicos e enfermeiras, umas 8 pessoas. Nossa, é uma quantidade assim suficiente e nenhum desses profissionais conseguiu reconhecer que se tratava de um carcinoma de pele, de uma doença de pele? Nenhum deles, nem os mais antigos, ou se fizeram como se não reconhecesse, para dificultar o envio, não é? A hierarquia superior, a fim de evitar, né, solicitação de exames, que é para economizar para o governo. E aqui a gente pode também usar um pouquinho, citar, né, um autor que você gosta bastante, o Michel Foucault. Você poderia falar do Foucault e o seu discurso, né? Porque tá me parecendo muito com o discurso do Michel Foucault, É, né? Então você então, poderia dizer quem é ele e o que ele fala do discurso, desse é, tipo de essa discurso? seria uma longa história, né? Esse é um livro, Mas né? vamos resumir. Então, vamos resumir. Ou seja, o discurso, ele não é neutro e imparcial. Ele já é preparado, não é? Com seus poderes e saberes. O interesse de um discurso é o poder, é o saber, não é? Então ele vem carregado de significados, não é? E rituais que são exercidos.
não é? Por determinada sociedade, ou essa subsociedade, como eu falei, a sociedade dos médicos, ou da saúde, da enfermagem, que segue o ritual próprio, não é? Então, Eles acho, têm seus interesses. então acho que agora, para quem está nos assistindo, deu para entender, né, o porquê o Abrão denominou protocolos do SUS. E eu acho que é a pergunta de todo mundo, né? Nesse momento, mas como é que foi feito o diagnóstico? Como é que a gente caminhou para frente com isso? E aí, você pode nos dizer, né? Onde é que você realizou o diagnóstico? Então, como eu estava perdendo muito tempo no SUS, ou seja, rodopiando em círculos, eu resolvi, por insistência da minha esposa Clara, procurar a rede privada, particular, né? E nós fomos num hospital de referência oncológica na região central de São Paulo, né? Na Bela Vista, e eu passei com um especialista em tumor cutâneo. E você pode nos dizer qual que foi a conduta desse especialista já na primeira consulta? Foi solicitar a biópsia, coisa que não pediam na UBS. Então nós Não pediam a biópsia na UBS. E ele, assim que eu sentei no consultório, já foi uma corrida contra o tempo. e essa corrida contra o tempo é o que a maioria da população necessita. Estou certa? Exatamente. E aí, como que você realizou essa biópsia? Em quanto tempo? Qual foi o custo disso? Como Então, você angariou fundos para isso? lá se foram minhas economias por pagar a consulta e resolvi fazer lá a biópsia para pelo menos saber o que eu tinha. Porque até então eu não sabia o que era, né? Fiz a biópsia, que custou na faixa de R$ 8.000, né? E fora a consulta também, mas pelo menos saí aliviado. Então, vamos voltar um pouquinho, né? Então, a proposta de se ir partir para um serviço privado, particular, foi para se fazer o diagnóstico e não o tratamento, porque para fazer o tratamento nós não tínhamos condições financeiras, Exatamente. como a maioria da população brasileira não tem, né? A gente Exatamente. acredita que a maioria da população brasileira não tenha, né, condições financeiras de bancar um tratamento oncológico a nível particular. Sim. Então a ideia inicial era fazer somente o diagnóstico. Nós precisávamos saber o que o Abrão tinha de fato, né? E quando foi a consulta, você consegue lembrar? Consigo. Isso foi em setembro, dia 21. A consulta foi dia 5 de setembro e a biópsia foi dia 21 de setembro. Certo. Lembra disso? Já ando meio esquecido. Por isso tô aqui, que nem o Pra grilo relembrar. falante, dando uma lembradinha pro Abrão, né? Porque Isso. ele toma muitos medicamentos para dor, né? Analgésicos pesados, opioides, então a cabeça já não fica tão boa, né? Mas a ideia de se gravar vídeos é fazer com que também ele exercite a memória, fique mais acordado, né? Então também tem esse lado. Então, na verdade, né, nós estivemos nessa consulta no dia 5 de setembro e a biópsia foi feita no dia 21 de setembro, que é aniversário Meu. do Abrão. E nosso aniversário de casamento também. Também, exatamente. E só foi feito nessa data porque a gente levou um tempo fazendo os exames pré-biópsia, principalmente o PCR, né? Não podemos deixar de lembrar que nós estamos vivendo a pandemia, né? E nessa ocasião ela estava, acho que na segunda ou terceira onda, então necessitou ser feito a coleta, né? Para ver se o Abrão não estava carregando aí com ele o vírus.
E além disso, a gente precisou reunir condição financeira. Mas assim, pela possibilidade do médico e do hospital, essa biópsia poderia ter sido feita até no mesmo dia, né, Abrão? Exatamente. Então, E olha a diferença entre o serviço público e o serviço particular. então, isso foi já em setembro. Em setembro que eu vim a ter o diagnóstico, né, de carcinoma basocelular avançado e inoperável, ou seja, infiltrou, né, dentro da região craniana, inviabilizando a cirurgia nesse momento. Então havia um único tratamento também, né, que seria feito através de uma medicação oral, que não é fornecida pelo SUS, mas ela é reconhecida já pela Anvisa, não é? E você precisa entrar com um advogado para ganhar a causa dessa medicação. Então, é importante dizer, né, que no mesmo dia que o médico solicitou a biópsia, ele já ofereceu as formas de tratamento. Então, isso é um grande diferencial, né? Porque juntamente com o exame físico que o médico realizou, que foi um exame físico bem detalhado, né, do corpo todo do paciente, que até então não havia sido feito por nenhum dermatologista da rede SUS. Ele solicita a biópsia, os exames pré-biópsia e também já traça um provável tratamento, que é disso que o Abrão está falando, né? Que atualmente existe, aprovado pela Anvisa, um medicamento que chama Vismodegib, ou Erived, Erived, que tem um custo altíssimo de 25 a 27 mil reais a caixa com 28 comprimidos, mas que esse medicamento pode ser obtido pelo paciente, mesmo da rede SUS, através de liminar concedida pelo governo federal. Mas este é o nosso próximo vídeo, né? Para não ficar muito longo como os anteriores. Então nós vamos falar do tratamento no próximo vídeo. Então vamos encerrar por aqui, né? Agradecendo a participação de todos. Por favor, divulguem o nosso canal, divulguem o nosso vídeo, que ele tem por objetivo não financeiro, mas sim, quanto mais pessoas souberem o que nós passamos, mais pessoas poderão ter uma conduta diferente ao chegar no serviço primário. Muito obrigada!